Pai do Senhor Jesus, glória a Deus. Essa aqui é a segunda parte do vídeo, falando sobre o ateu, sobre as pessoas incrédulas, aqueles que não acreditam num Deus tão poderoso. Irmãos, e dando continuidade à segunda parte desse vídeo, esse ensinamento através do Espírito Santo de Deus, pela misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e pela graça dele, podendo aqui hoje compartilhar essa mensagem, uma mensagem poderosa, um ensinamento, para que eu e você possa ter conhecimento da verdade, o porquê muitas pessoas, até mesmo a gente, não acredita na palavra de Deus. Muitas vezes dizemos que acreditamos, mas não praticamos. Então, eu gostaria de estar começando a ler no livro de 2 Coríntios. Peço que você abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Existe um entender que por que as pessoas não acreditam? Muitas vezes as pessoas, uns falam, é porque a gente não vê. Como a gente vai acreditar naquilo que a gente não vê? Por isso que a palavra de Deus, ela nos ensina que a fé não é por vista. A fé é o firme fundamento das coisas que eu e você esperamos. Esperamos em quem? Em Deus, em Cristo Jesus. E a prova das coisas que a gente não vê. Mas a gente sabe que vai vir, porque a gente acredita por fé. A gente acredita não por vista, como Jesus falou para Tomé. Tomé, tu creu. Como Tomé disse, eu só acredito vendo. E ali Jesus mostrou para Tomé as suas mãos. E ali Tomé acreditou, mas Jesus fala para Tomé, Tomé, bem-aventurado são aqueles que crê sem ver. Aqueles que crê pela fé. Eles acreditam pela fé, não por vista. Porque Jesus ele diz lá em João 16, versículo 8, que ele diz que o Espírito Santo, quando ele viesse, quando Jesus subisse para o céu, ele convenceria o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque Jesus esteve na terra e não creram nele, mesmo vendo tantos milagres que Jesus fez e fazia ali em Israel, em Jerusalém, mas muitos vendo ainda duvidaram de Jesus. Mesmo vendo, não acreditaram. E Jesus ele diz, e ele também convencerá da justiça. Por quê? O justo viverá pela fé. Porque ele diz, eu irei para o meu Pai e não me vereis mais. Então, ou seja, Jesus estava falando, não vai ser mais por vista. Vocês não vão ver eu mais aqui nessa terra fazendo o que eu fiz. Mas agora vai ser pela fé. Vocês vão acreditar sem ver, mas acreditar na minha palavra. Acreditar no Espírito Santo. Vocês não vão ver o Espírito Santo. Mas vocês, quando crer, quando vocês realmente acreditar, vocês vão sentir o Espírito Santo na vida de vocês. Mostrando, ensinando o que é pecado, aquilo que eu e você não pode fazer, que desagrada a Deus e que destrói o ser humano. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já estão condenados. Então, seja, quantas pessoas que fizeram mal, assassinato, estão condenados nas cadeias, estão ali presos, pagando, por mais que a justiça é falha, mas muitos estão pagando. Agora imagina Deus, que é justo juiz. Você imagina se ele vai falhar? Naquele grande dia, aqueles que praticam o mal? Será que, por isso que as pessoas falam, muitos falam, pode escapar da justiça do homem, mas da de Deus ninguém escapa. E não escapa mesmo, porque nem os anjos, nem os querubim, nem os serafim que pecaram contra Deus foi poupados. Então, mas antes foi trancado e aguardando o juízo. E muitos estão soltos, mas destruindo a humanidade aí, porque não querem abrir o coração para Jesus, por não acreditar, acha que não existe
espíritos malignos que induz o ser humano a um engano, a não acreditar nas coisas de Deus. Mas saiba que existe sim, nós vamos aprender aqui agora. 2 Coríntios 4:4 diz assim: nos quais o Deus, com D minúsculo, deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos para o amor de Jesus. Olha que tremendo aqui. Aqui o apóstolo Paulo está nos ensinando que o porquê muitas pessoas não acreditam. O porquê muitos seres humanos não acreditam em Deus. E aqui ele vai deixar bem claro. Porque o príncipe deste mundo, seja Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a luz do evangelho, que é Cristo, que resplandece a glória de Deus. Olha que tremendo. Porque as pessoas não acreditam em Deus, não acreditam que há um Deus, não acreditam que Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer naquela cruz, sofreu, foi cuspido, chicoteado, foi provado com morte e morte de cruz, sendo inocente, mas foi castigado. Pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos perdoados, e os que crerem também serão perdoados. Porque lá em João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, mas para todo aquele que nele crê, não pereça, seja, não morra, mas tenha vida eterna. No 17 diz: Deus não enviou ao mundo o seu Filho para condenar o mundo, mas para o mundo ser salvo por ele. No 18 diz: e os que crerem, os que acreditarem nessa palavra, no Filho de Deus, no sacrifício, que é para perdoar os pecados, é para o arrependimento, o novo homem, a nova mulher, o novo nascimento de caráter. Pessoas que acreditam nesse evangelho vão ser transformados pela palavra. Os que crerem serão salvos. Serão salvos, divinamente serão salvos. Mas os que não crerem, os que não acreditam, já estão condenados. É isso. Muitas pessoas não querem compreender que os que crerem, os que acreditam, eles são salvos, são tirados do engano. A mente é aberta. Oh, meu Deus, então isso que eu estou fazendo, nossa, eu estava traindo minha esposa, eu estava mentindo, eu estava roubando, eu estava matando, eu estava fazendo tantas coisas erradas, mas eu não tinha conhecimento das consequências. Eu achava que era tudo normal, mas hoje eu conhecendo essa palavra, meu Deus, meus olhos foram abertos, meu entendimento foi aberto, porque eu me coloco no lugar das pessoas. Eu começo a entender que o adultério, quando às vezes a gente faz, é bom, se torna uma coisa boa, mas quando é ao contrário, quando é feito contra nós, eu não aguento, eu ficaria irado, vou até matar. Então, a mentira, como a mentira é ruim quando alguém mente para nós. Então, o segundo maior mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo. Aquilo que você não quer de ruim para você, também não faça com o teu próximo. Tá entendendo? É isso. E eu e você temos que acreditar. Eu e você temos que acreditar nessa palavra. Aí vem pessoas que dizem que não acreditam, sabe por quê? Porque no versículo 19 diz: porque a condenação é esta, porque eles não querem vir para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, por que as pessoas elas preferem não acreditar na palavra de Deus? Elas preferem viver do jeito que elas acham que devem viver, porque elas querem viver
conforme os seus desejos. Ah, não, eu não quero, eu prefiro não acreditar em Deus, por quê? Porque se eu acreditar, eu tenho que obedecer. Porque se eu digo que eu acredito, mas eu não pratico, eu sou um incrédulo também. Por quê? Eu não vivo pela palavra. Eu não vivo na prática da palavra. Eu vivo na minha prática. Então, para provar que realmente eu acredito nas escrituras, eu não tenho somente que falar que eu acredito. Eu tenho que mudar e mostrar que eu realmente acredito pela prática que eu estou vivendo. É assim a palavra de Deus. Então, eu e você, que já conhece a palavra, que diz que nós dizemos que acreditamos, não adianta eu dizer de boca. Porque o próprio Jesus diz, Deus diz que muitos me confessam com os seus lábios, me adoram com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que significa isso? A palavra diz que não adianta adorar a Deus de boca, mas com as nossas atitudes, nós mostramos que nós não acreditamos em Deus. Nós mostramos que nós não adoramos a Deus, que nós somos desobedientes a Deus, porque nós não acreditamos. Porque se nós acreditamos, nós teríamos temor, porque a palavra de Deus é justa. Deus, ele é fiel naquilo que ele diz. Se ele fala para mim e para você, se você obedecer, você será salvo, você vai ser protegido, eu vou te dar ouvido, eu vou te proteger, eu vou te abençoar e eu vou te dar a tua vida eterna, a salvação da tua alma. Eu vou perdoar os teus pecados. Eu creio. Mas se eu também não obedecer, eu também tenho que acreditar que eu vou ser castigado, que eu vou ser condenado, eu não vou ter as bênçãos de Deus na minha vida, Deus não vai atender as minhas orações, porque eu não estou praticando a palavra de Deus. Então eu me torno um incrédulo, um ateu pior, porque eu digo que eu acredito, mas não pratico e dou falso testemunho. Oposto da verdade, eu estou mostrando que eu não acredito com as minhas atitudes. Então é isso que o povo de Deus precisa entender. E não adianta. Muitas vezes fala, não, mas desse jeito aí então ninguém vai ser salvo. É isso que o diabo ele quer pôr na cabeça do povo. É isso que o diabo tem colocado na cabeça de muitos. Tanto que estão dentro da igreja, como os que não querem ir e os que não querem por quê? Por muitas vezes ver o falso testemunho. Irmão, vê como que é sério. Muitas pessoas que têm até vontade, têm até um desejo no seu coração de conhecer a palavra de Deus. De ouvir realmente uma pessoa de Deus, uma pessoa que realmente ame de verdade, que não julgue, que traga uma palavra com amor, com sabedoria, sem julgamento, sem dizer para aquela pessoa, você vai para o inferno, você vai ser condenada à vida eterna no inferno. Mas sim uma pessoa que leve, não só de palavras, mas com atitudes. Porque muitas pessoas elas não estão indo para a presença de Deus? É porque muitas vezes até os familiares acabam não querendo conhecer a Jesus Cristo. Por quê? Muitas vezes, quando a gente para e analisa nós, peraí, eu sou um servo de Deus, eu sou uma serva de Deus, mas como que eu estou me expressando? Como que eu estou chegando até essas pessoas para falar do amor de Jesus? Será que eu tenho julgado? Será que eu tenho lançado palavras ao contrário que Jesus ensina? Ou eu tenho sido uma pessoa sábia, com sabedoria do alto, com sabedoria do Espírito Santo, com fruto do Espírito, amor, longanimidade, seja paciência, para ensinar, para estar ali com amor, com sabedoria, sabendo que aquela pessoa ela não é como um bebezinho na fé, ela tem que dar um leitinho aos pouquinhos para ela, ou nós já está chegando dando cacetada, julgando, apontando. Nós temos que tomar cuidado. Por quê? Hoje não é os ateus,
Não é os ímpios que têm impedido as pessoas ir para a presença de Deus. Não. Quem mais impede, tem impedido as pessoas ir conhecer Jesus é os próprios que se diz crente. Você vê quantos falsos profetas. Por que falso? Está fazendo aquilo que Jesus jamais ensinaria. Estão fazendo coisas que jamais procedem da palavra de Deus. Mas por as pessoas não conhecer e ver, já julga que todos são iguais. Então eles dão um falso testemunho. Então esse é um dos propósitos de Satanás. Os que estão dentro da igreja dando falso testemunho, ou os que estão dentro da família dando falso testemunho, esses são os que mais distanciam as pessoas de Deus, os que não conhecem. Porque os que conhecem, eles vão perceber, eu falo por mim, quando eu vejo um crente, um irmão, uma irmã dando falso testemunho, eu não julgo eles. Eu não olho para eles, eu olho para Jesus, eu olho para a palavra. E eu me analiso, eu falo assim, meu Deus, como é terrível. Olha como é perigoso uma pessoa que está na igreja, que diz que conhece a palavra de Deus, dando falso testemunho. E as pessoas que estão fora, elas olham para isso e falam assim que se diz crente? É desse jeito que se diz cristão? Eu prefiro ficar no meu cantinho mesmo, no meu mundinho, fazendo o que eu quero. Pelo menos eu não sou hipócrita como esses aí que se diz que é crente, mas estão vivendo de qualquer jeito, vivendo no pecado, na mentira, no adultério, na avareza, na enganação. Tô fora, não quero saber disso aí não. Crente, tô fora. Irmão, é muito sério. É muito sério. Se torna incrédulo. Tá dentro da igreja, mas é um incrédulo. É um hipócrita. É um ateu. Que está ali só para distorcer as coisas de Jesus. É um falso profeta, é uma falsa profeta. Porque fala de boca, mas nas atitudes não mostra que serve a Jesus. Não ama, não tem misericórdia. Vive praticando, fofocando, com mentira, aponte. Mãos, com palavrão na boca. Esses são piores do que os ateus. Os ateus não tem como provar que não existe Deus. Mas só que quem prova mais para essas pessoas que não existe um Deus é os próprios crentes, que diz que serve a um Deus, que acredita na Bíblia, mas não pratica. É isso que mostra para as pessoas que Deus não existe. É por causa desses crentes que não praticam a palavra verdadeira que as pessoas falam que Deus não existe. Porque como Deus existe se a pessoa diz que serve a Ele, mas olha como que vive. Vive mentindo, vive roubando, vive caluniando, julgando. Irmãos, vamos tomar cuidado. Porque o diabo, ele não brinca. Ele usa essa ferramenta, falso testemunho. Ele usa pessoas que se diz crente. Mas por que eu e você temos que olhar para Jesus? Porque Jesus, ele é fiel. Jesus, ele é perfeito. Você vai ver que ele é perfeito. Ele é a palavra. O Espírito Santo, ele testifica. E você vê quem realmente é um servo de Deus. Não é, é perfeito, 100% perfeito. Mas você vai ver um servo de Deus, quando ele é humilde, ele vai dizer, ó, eu não sou perfeito, mas eu tenho buscado a cada dia aprender com Jesus. Eu sou humilde, quando eu erro, eu peço perdão. Eu sou humilde, que quando alguém vem e fala para mim, ei, isso que você está fazendo está errado. Eu vou examinar, eu falo, realmente, eu me equivoquei. Eu falei de forma errada. Me perdoe.
eu vou chorar nos pés do Senhor. Senhor, me perdoa. Não deixa eu me enganar, porque as pessoas estão olhando para mim. Tem uma multidão, uma nuvem de testemunho em volta de mim, pessoas me olhando, me analisando, porque se eu pisar na bola, se eu ficar distorcendo, dando falso testemunho, como que essas pessoas vão ver o Senhor na minha vida? Como eu vou dizer que eu leio, acredito e eu pratico, sendo que eu não estou praticando? Eu tenho que tomar muito cuidado, porque o Senhor diz em Lucas 17, é impossível que não venha escândalo, que não venha ofensa, mas ai daquele de quem vier. Ai daquele que fizer um dos pequeninos tropeçar. É melhor que amarre uma corda no pescoço com uma pedra de 30 quilos e lance no fundo do mar, de que fazer um desses meus pequeninos tropeçar. A gente vê, irmão, os ateus são pessoas declaradas que não acreditam em Deus. São pessoas que Satanás colocou na mente dela uma inteligência artificial, ilusão. Elas acreditam nos filmes, elas acreditam nas histórias, elas acreditam nos dinossauros, elas acreditam que o ser humano veio do macaco, elas acreditam em tantas coisas que não tem como provar, nem cientificamente, nem... Porque espiritualmente eles nunca vão provar, porque eles não têm a presença do Espírito. Mas eu e você, que temos essa palavra, eu e você, que sabemos que existe um Jesus Cristo, que morreu naquela cruz para salvar eu e você e toda a humanidade que nele crê. E eu e você precisa rever o que eu e você tem feito para a glória de Deus. Como o apóstolo Paulo ele diz, seja meu imitador como eu sou de Cristo. Será que eu e você pode dizer isso? Será que eu e você pode dizer para as pessoas, seja meu imitador como eu sou de Cristo? Mas se você não pode ainda, mas se esforce, porque Jesus está te dando uma chance, como está me dando também. Eu preciso praticar essa palavra. Eu preciso mostrar Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, como o povo de Deus. Mas o povo de Deus, muitos têm feito o quê? Tem mostrado pior do que os ateus. Homens, pastores, líderes que se diz homens de Deus, de boca, mas nas suas práticas são pior do que os ateus. Porque pelo menos os ateus eles assumem que não acreditam, são sem Deus. Mas o homem que se diz servo de Deus, a mulher que se diz serva de Deus, falam de boca, mas nas atitudes mostram ao contrário. Então seja, esses são os piores que levam pessoas a não acreditar nas coisas de Deus. Esses são os piores, porque dizem que servem a Deus, mas pelas suas atitudes prova que não existe um Deus. Porque como diz que existe Deus e fazem tudo ao contrário da vontade de Deus? Irmãos, vamos tomar cuidado. Vamos aprender com Deus, para que eu e você venha ser aprovado naquele grande dia. Por isso que Jesus diz lá em Mateus 7:21. Muitos me dirão naquele grande dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, não curamos enfermos em teu nome. E Jesus diz no 23, apartai de mim, vocês que só praticaram a iniquidade, o pecado, a vontade de vocês, os desejos pecaminosos, dizendo de boca que me adoravam, que me obedecia, mas nas atitudes vocês negavam o meu nome, negavam a minha palavra, e vocês levavam multidões a não acreditar na minha palavra por causa dos seus testemunhos. Então, apartai de mim, vocês que só praticam o falso testemunho. Dizem de boca, dizem que me adora, mas o coração de vocês estão longe de mim. Irmão, é isso que Jesus vai dizer naquele grande dia.
E eu peço que você assista esse vídeo. E eu vou fazer a terceira parte, para estar finalizando essa mensagem. É uma mensagem abençoada por Deus. É uma mensagem, não é julgo, é uma mensagem que o evangelho precisa ser anunciado. Porque um evangelho que está sendo anunciado em muitos, não só de boca, mas de atitudes, é um evangelho falso. Um evangelho que não salva, que não transforma ninguém. E os ateus se aproveitam disso. Os ateus, usado o maligno que já cegou o entendimento deles, que não deixam eles acreditar, eles se aproveitam, usam a própria Bíblia para tentar mostrar, provar para as pessoas que não existe. Por quê? Por causa do falso testemunho dos crentes. Por causa realmente que não condiz. Irmãos, Jesus ele quer usar nossas vidas para curar, para expulsar demônios, para curar enfermos, para vidas olhar para nós, o verdadeiro evangelho em nós, para que elas venham crer, que elas venham realmente acreditar em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele é real, ele transforma as vidas. Mas se eu e você estiver dando falso testemunho, se eu e você não estiver acreditando com as atitudes, crer, ouvir e praticar, não somente ser ouvinte, mas praticante da palavra, para que as pessoas vejam Jesus Cristo nas nossas vidas. Não como muitos aí. Você vê o diabo na vida das pessoas, mas você não vê nada de Jesus. Por quê? As pessoas, elas mentem. Fala que vive, mas é uma mentira nas atitudes. Eu e você não podemos ser assim. Ah, tá julgando essas pessoas? Não, irmão. É a palavra que julga. É a palavra que está nos ensinando que eu e você temos que acreditar em Cristo. Não negar a Cristo. Negar a Cristo é as atitudes. Não é eu falar de boca. É igual eu falo, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Tá? Se eu falar de boca, eu confessei, tá? Mas como que mostra que realmente eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador? E o meu Senhor? É quando eu obedeço o que Ele manda eu fazer, eu pratico o que Ele está me ordenando a fazer. É isso que vai mostrar que eu e você aceitamos verdadeiramente Jesus na nossa vida como o nosso Senhor e o nosso Salvador. Agora as pessoas têm falado de boca que aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, mas na prática, cadê? Cadê? Você vai ser servo daquele que você obedece. Se você obedece o pecado, você é servo do pecado. Se você serve a Jesus Cristo, você é servo de Cristo. Mas veja o que você está servindo. E vou para o próximo vídeo, a terceira parte. Assista, vale a pena. É tremendo o que Deus está falando conosco. Não é julgo. Não é julgo. Porque o Pai que ama, Ele corrige os seus filhos. E Deus, Ele quer nos ajuntar para nos levar para o céu. Mas do jeito dele. Não do jeito que muitos acham que é. Mas é o que a palavra de Deus diz. E se você acredita, assista esse próximo vídeo. A terceira parte, em nome de Jesus Cristo.